Prazer estar falando de Porto Alegre nesse momento tão incrível, né? Nesse espaço que é uma epítome, né, do que a gente queria trazer, dessa conexão nova de público-privado, que é o Caldeira, num dia em que o Salto Summit está iniciando, né, que é a lente que nos mostra para o mundo e mostra muito do que a gente fez nos últimos tempos. Nessas últimas 2 gestões, a gente trabalhou muito aqui na cidade de Porto Alegre para poder fazer transformações, para oferecer um ambiente de negócios melhor para os empreendedores, mas às vezes os empreendedores não percebem tudo que a gente está fazendo. E aí eu quero agradecer aqui a liderança do CEPRORX, que me provocou para dizer, cara, isso tudo, porque eles vieram com algumas sugestões de, cara, a gente já está fazendo muito disso, né? A gente ainda não consegue comunicar tudo, mas a gente está muito acelerado. Porto Alegre hoje é líder não só em inovação, nós somos um destino, estamos recebendo todas as semanas gente de outros estados, de outras cidades, para entender o que está acontecendo em Porto Alegre, mas nós somos sim líderes na parte de legislação para poder fomentar a inovação. E é isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês, né? Rapidamente aqui, não sei se eu tenho um controle dos slides, obrigado. A gente organizou a nossa estratégia de inovação da cidade em 4 pilares. A gente precisa fomentar, né, as pessoas e as startups, né, o nosso varejo da inovação. A gente tem uma série de programas que vão para desenvolver novos negócios, apoiar, fomentar o empreendedorismo, né, a semente do empreendedorismo em todos os locais da cidade. Mas a gente também olha no segundo pilar a questão dos clusters estratégicos, né? A TI, a saúde, o chip tech, são clusters extremamente importantes. A gente tem que ter políticas específicas e a gente balanceia, né, as políticas mais de varejo, né, para todos, né, e as políticas mais de atacado, no sentido da gente conseguir concentrar em alguns clusters especiais. A gente está trabalhando muito com a questão da inovação também para dentro da gestão pública, porque uma cidade que se quer inovadora e inteligente, ela precisa também ter uma gestão pública mais eficiente. Então isso tem sido algo que a gente tem trabalhado fundamentalmente e tem muitas oportunidades de transformação digital para empresários da área digital. A gente vai buscar cada vez mais, né? A gente teve uma lei de liberdade tecnológica que coloca a Prosempa como assessora, mas que fomenta muito que a gente vai buscar novas soluções no setor privado. Então tem muitas empresas que já desenvolvem uma série de tecnologias, mas não olham para o poder público como um possível cliente. Isso tem que mudar. O poder público pode ser o trator para dar atração inicial de muitas das soluções, e muitas das aplicações podem ser modeladas, aplicações do setor privado, para também terem um impacto importante no setor público. E a gente tem 5.000 prefeituras, né, na cidade, no país aí, que estão buscando inovação de uma maneira cada vez mais importante. Validados em Porto Alegre, vocês têm um selo para ir para qualquer outro lugar. E a parte da transformação da cidade, né, uma cidade mais inteligente, a gente tem várias soluções aí, vocês vão ver como é que a gente está testando, desde semáforos inteligentes, né, motos elétricas, uma série de coisas, com uma nova política que abre o ambiente público para testes rápidos, que ajudam, né, as duas partes, de alguma maneira, como eu vou explicar. E o que é importante é que eu tenho um contrato de gestão, né, com o prefeito ali, que tem uma série de projetos, mas tem algumas coisas que para nós são valores transversais. A questão dessa inovação com um olhar inclusivo, né, ou seja, garantir que a gente favoreça para todos, mas que a gente olhe para aqueles que precisam mais, isso é repetido muitas vezes pelo prefeito. A questão de que a inovação tem que ser sustentável, não só economicamente, mas também tem que ajudar que a gente consiga melhorar ambientalmente a cidade, tornar uma cidade mais agradável, porque uma cidade que não é agradável expulsa seus talentos e não tem o combustível para poder fazer inovação. E a questão de posicionamento estratégico, a gente tem que contar para o mundo que Porto Alegre está mudando, e isso a gente vem fazendo aí cada vez melhor. Então, o primeiro conjunto, tá, do que a gente vem fazendo, que a gente chama de Programa Inova Mais, todas as políticas para fomentar, né, a inovação. A gente tem várias ações de vários setores da prefeitura, né? Gabinete do prefeito, do vice-prefeito, desenvolvimento econômico, a secretária Júlia e os seus antecessores, o planejamento e ações estratégicas com o Schirmer, a Esmamus lá com o Germano, a Secretaria Municipal da Fazenda com toda a equipe do Fantinel, a Procuradoria Geral, e a gente trabalhou muito em ações, né, de liberdade econômica, de licenciamento expresso, tudo fácil empresas. Hoje se abre negócios muito rapidamente em Porto Alegre, nós somos referência, né? Deixamos de ter um postulado agradável, né, que uma vez nos trouxeram lá que em alguns casos a gente estava levando 100 dias para abrir uma empresa aqui em Porto Alegre. A gente hoje abre a maior parte delas em 10 minutos. E a gente tem o microcrédito de juros zero, que foi pós-pandemia, mas que a gente agora está querendo utilizar o microcrédito de juros zero para poder ajudar pequenos negócios a fazerem uma rampagem tecnológica, né? E a gente está associando isso com outro programa que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, o cara tem a mentoria, mas tem os recursos abaixo, né, a juros zero, para poder investir, para poder fazer a transformação do seu negócio. Isso pode ser importante para alguns negócios nascentes. E a gente está pensando, né, esse projeto está ainda... vocês lembram do Cibernário, né, que é o famoso edifício lá de Barcelona, que é o One Stop Shop ali para a parte de empreendedorismo.
A gente está pensando em alguma coisa mais virtual, que seja um one-stop shopping para inovação de Porto Alegre, aí a gente está modelando um pouco isso. Estímulos tributários, né? Redução de impostos. A gente apostou muito na lógica de que muitas vezes reduzir imposto, né, dentro da curva de Laffer, desde que tu não exagere, significa a gente dar mais dinamismo econômico e, consequentemente, ter benefícios para a empresa e benefícios também para o setor público. Então, tem algumas coisas antigas que já eram políticas aqui, né, de outras gestões. Tem redução de ISS para 2%, qualquer inovação em saúde, a gente usa pouco, tem poucos aplicantes. A gente tem uma redução de IPTU e de TBI para negócios inovadores, criativos ou de base tecnológica do quarto distrito, que é uma lei antiga, né, que já pensava o quarto distrito, que também é subutilizada, embora a gente já tenha a Zalp, a gente tenha o próprio Caldeira, a gente tem alguns adotantes importantes ali. Isso é um estímulo, uma aposta que a gente está fazendo de que a gente quer, no quarto distrito, ter, né, uma nova matriz econômica. O Ramiro, que é um defensor muito forte, entende muito bem o que a gente vem tentando fazer, locacional, até porque o quarto distrito hoje é parte da rede global da IASP como distrito de inovação. Porque estava botando uma foto que a gente estava junto lá com Milão, a gente estava junto com Toronto, a gente estava junto com alguns parques da Austrália. Então nós estamos hoje num jogo muito importante, né, de inovação global. O Parque de Buenos Aires, o Porto Digital e o quarto distrito são os três que representam a América Latina, para a gente poder imaginar, né? A gente tem políticas de incentivo tributário, urbanístico especiais. Então, para o Centro Mais e para o quarto distrito, naqueles programas liderados pelo Vico Perrone, com o Ricardo e pelo secretário Schirmer, a gente consegue, se a gente tiver alguns desenvolvimentos urbanísticos, né, que tenham características mais sustentáveis, da redução de IPTI, de IPTU, eventualmente até facilidades para a construção de volumes maiores. Então a gente tem toda uma política voltada, né, locacional, territorial. E tem o Creative. O Creative é muito legal a história dele, por quê? Porque ele inicia a gente fazendo um programa de fomento à inovação entre servidores públicos, né, ainda lá na gestão do Marquesan. Um dos caras que está participando é o Fantinel, que na época era técnico, depois muda a gestão, ele vira secretário da Fazenda e ele propõe um programa que ele começou a bolar lá. Viu como é importante a gente lançar sementes de inovação? O secretário de Fazenda é que vai ser o cara que vai propor a gente ter um programa de redução tributária para tudo que for base tecnológica, né, dentro de aí todo o município de Porto Alegre, só que eu tenho que utilizar novas tecnologias. Por quê? Porque essa é a razão do Creative. Olha aqui o tipo de empresa que a gente tem, as tecnologias que eles estão utilizando. Realidade virtual, makerspaces, inteligência artificial, ambientes virtuais 3D, visão computacional, sistemas de análise de dados sofisticados, com perfil, né, profiling individual de cada cliente, sistemas de plataformas inovadoras de ensino, grupo A. Por que a gente quer fomentar esses negócios? Porque essas são as profissões do futuro. Eu quero que essas empresas estejam desenvolvendo essas tecnologias aqui em Porto Alegre. Por isso significa que a gente está desenvolvendo profissionais adequados para trabalhar com blockchain, ambiente, né, ciência de dados, inteligência artificial aqui em Porto Alegre. Isso é vital para o nosso ecossistema. A gente não pode ter que importar essa tecnologia. Se a gente não tiver a capacidade de desenvolver aqui, e aí é extremamente importante o CEPRORG, a gente está trabalhando juntos para cada vez mais fomentar esses talentos, mas também fazer com que essas empresas tenham um apetite por esses talentos na cidade e desenvolvam essas soluções localmente. Esta é a razão do Criativo, né? Que a gente tenha um posicionamento estratégico de estar na fronteira do conhecimento nessas áreas tecnológicas. E aí, complementando o Inova Mais, a gente começou a notar que a gente precisava também alavancar os pequenos negócios que já estão na cidade, né? Então a gente lançou o Bairro Mais Empreendedor, que é uma estratégia no qual a gente diz, cara, nós não estamos esquecendo de quem já estava aqui, de quem fez a economia, de quem manteve esses distritos muito tempo. A gente quer que vocês também comecem a rampar, né, para se posicionarem dentro dessa nova economia. Então a gente está oferecendo ali 60 vagas para MEI, 60 vagas para pequenas empresas, para dar um banho tecnológico. Aí significa o quê? Entender como é que eu me posiciono digital, marketing digital, precificação, exposição ao Empretec. E isso tudo pode ser ajustado para as equipes de cada um dos pequenos negócios. O foco inicial é Centro Mais e Quarto Distrito, justamente porque faz sentido com as políticas que a gente está tentando empurrar, mas a gente está começando a abrir para alguns outros bairros e a gente tem muito carinho por esse programa. Por quê? Porque a gente espera que com essa passagem, essas empresas, né, se sintam mais próximas da inovação. A gente fala muito que às vezes alguns lugares do varejo dentro de Porto Alegre, eles se sentem muito apartados da inovação. Eles dizem, cara, esse troço está acontecendo, mas eu não sei muito bem, eu não sei como me posicionar aqui. E muitas vezes a gente perde oportunidades de ter um mercado que está absorvendo, inclusive, muitas das soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas pelos sócios da CEPRORGS.
Está aqui o meu prefeito chegando, né? Ou seja, vou lhe passar a palavra para dar uma... Não, por favor. Então, o bairro mais empreendedor, que foi dado suporte pela gestão, ele trabalha muito essa dimensão de oportunidades de chamamento dos negócios locais, né, poderem se desenvolver. E a gente está conectando isso com o crédito Azul Zero para que o cara desenvolva seu plano de negócio, que vai fazer com que ele renda mais, e tenha uma fonte de financiamento a baixo custo para poder implementar aquilo e conseguir melhorar a realidade do seu negócio. Outro programa muito forte que a gente tem, né, que as pessoas aqui de Porto Alegre estão utilizando até menos do que algumas empresas de fora de Porto Alegre, é o Living Lab. A gente aproveitou que a gente tinha uma estrutura de regulatório especial em Porto Alegre que nos permitia abrir o ambiente público para testes de soluções inovadoras. Então a gente disse para as empresas, vem para Porto Alegre que nós vamos facilitar que tu teste a tua solução em condições reais com o feedback de técnicos da prefeitura. Isso está fazendo com que muitas empresas consigam entender um mercado que elas não entendiam, né? Ou seja, a gente tem uma empresa, por exemplo, como esqueci o nome dela, já me vem. Caras que desenvolvia soluções para a empresa, que diz, cara, eu posso pegar a mesma tecnologia que eu tenho para impedir, por exemplo, que um trabalhador entre numa zona proibida e desenvolver um semáforo inteligente. Só que eu preciso testar isso, eu não posso testar só em bancária, eu preciso ver se isso funciona, como é que são as dificuldades de fazer isso numa rede real de uma cidade. A gente abriu, estamos trabalhando com a EPTC, estamos trabalhando com coisas, eles tiveram que voltar para casa, redesenhar o sistema, e isso é muito bacana, porque a empresa sai com nível de maturidade de ter uma solução viabilizada e com feedback de gente que é operador real e experiente da cidade, a cidade aprende sobre novas tecnologias e pode decidir eventualmente até investir para que essas tecnologias façam parte do parque tecnológico da cidade. E no mínimo a empresa sai com um certificado ali, né, que é aquele lá, dizendo, eu participei desse programa aqui, eu testei numa das cidades que hoje é referência em inovação. E isso dá para ela uma legitimidade, inclusive, para buscar vendas junto ao setor privado ou ao setor público. Então o Living Lab foi um sucesso, a gente tem mais de 75 propostas de testes de soluções, e a gente tem basicamente todos os setores da prefeitura, né, com a liderança do prefeito, que disse, usem a inovação, testem a inovação, ele está cada dia nos provocando que a gente, né, reinvente os processos, faça melhor, faça com mais impacto para as pessoas. Então o Living Lab hoje, se qualquer um quiser testar, tem empresas de outros lugares que estão vindo a Porto Alegre porque é mais fácil e ágil testar aqui. Teve vezes que a gente conseguiu receber a empresa, conectar com o setor da prefeitura, montar a comissão de acompanhamento, publicar a portaria e fechar o plano em 7 a 10 dias. Então, em 7 a 10 dias a gente recebeu a empresa e começou a botar o teste em funcionamento. Tá? Aí tem um mapa ali, né? Ou seja, está sempre desatualizado, porque a gente tem mais POCs do que a gente consegue atualizar, né? Mas aí vocês veem o tipo de empresas ali, tu tem, né, desde armários inteligentes, a gêmeos digitais, né, da Autodesk, falando para a parte de construção na cidade. A gente tem plataformas de alerta da Bion, que foi super importante no momento que a gente teve toda aquela questão, né, da segurança nas escolas. A Bion fez uma POC super importante conosco, bicicletas elétricas com a volta, gestão de frotas lá da Digitrek, que nos permitiu começar a acompanhar um pouco melhor como é que era a gestão de automóveis na prefeitura. Então tem muita solução digital, eu diria que 70% a 80% das POCs tem algum nível de solução digital. O pessoal da CEPROGS tem que entender isso e começar a ser mais ousado, não deixar esse mercado ficar só para quem está vindo de fora, para as grandes empresas. A gente tem com certeza muitas soluções que a gente poderia alavancar aqui dentro. E como disse bem, né, a Marícia, a gente tem, numa iniciativa do Camusato e depois muito bem aceita pelo prefeito, a gente tem um caráter muito inovador do sandbox, né? Porto Alegre foi uma das primeiras cidades do país a ter um mecanismo sandbox aprovado, né, dentro do nível municipal. Qual é a diferença dele? O sandbox ele é um pouco mais, ele vem regulado pelo marco legal das startups, ele tem um pouco mais de burocracia para fazer isso. Então, quando é que a gente usa o sandbox? Quando eu tenho uma legislação municipal que pode atrapalhar o teste. Eu não uso o sandbox para tudo. Por quê? Porque quando não tem necessidade de alteração legislativa, o processo normal do Living Lab, ele é mais ágil ainda. O sandbox eu preciso fazer um chamamento, eu preciso ter um pouco de formalização, porque justamente eu vou fazer um afastamento de legislação, eu tenho que ter uma justificativa para isso, obviamente o processo aí passa a ser um pouco diferenciado. Mas a lógica é que sim, a gente tem poder, né, em termos municipais de afastar a legislação por tempo determinado, né, por espaço determinado e por uma razão determinada. Né? Claro que a gente não vai afastar, mas por exemplo, eu tenho um regulamento de como fazer paradas de ônibus.
Eu quero testar uma parada de ônibus diferenciada. Em vez de mudar o regramento, eu afasto o regramento durante o teste, avalio os resultados do teste. Se for positivo, eu posso até vir, né, e propor para a Câmara de Vereadores que ela mude o regramento para a gente poder absorver aquelas novas tecnologias. É o caso, por exemplo, de utilizar blockchain ou de fazer, por exemplo, a chegada do Uber, que era um problema, né? A gente tinha um vazio regulatório quando o Uber chegou e a gente não sabia muito bem se a gente podia ou não fazer, né? E o sandbox serve muito bem para a gente poder ter, né, uma defesa, né, estabelecer um mecanismo legal, jurídico, seguro para todo mundo nesses casos. Então, o sandbox a gente precisa ser provocado. Olha, tem uma legislação que está me impedindo testar alguma coisa. Nos avisem, a gente pode lançar o sandbox se for necessário. Uma outra coisa importante, a gente buscando muito startups para soluções de governo, né? A pedido do prefeito, a gente utilizou um sandbox que a gente lançou com o Sebrae, o primeiro sandbox que a gente lançou, que era, a gente quer soluções que beneficiem a gestão pública. Né? Vieram muitas soluções digitais, né? Nenhuma delas nos pediu afastamento de legislação, então foi um pouco frustrante nesse sentido, né? A gente lançou como sandbox, mas no fundo a gente não teve nenhuma necessidade de afastamento de legislação, que quem sabe que bom, né? Porque significa que a gente não tem uma das legislações que estão barrando a inovação na cidade. Mas a gente teve impactos muito importantes. A Bigeap, que era uma startup aqui do Caldeira, que trabalhava com a questão de, né, a Bigeato, ela retransformou, pivotou, entendeu que a gente não tem, obviamente, né, um rebanho de gado muito forte na cidade de Porto Alegre, mas a gente tem muitos animais domésticos. E aí ela desenvolveu uma solução para o gabinete da causa animal que permitiu agilizar os contatos entre o gabinete da causa animal, um demandante e as clínicas que fazem a castração. Com isso a gente conseguiu bater o recorde de castração dentro do governo com o auxílio de uma solução digital que facilitou, né, e permitiu a gente inclusive contabilizar adequadamente tudo isso que acontecia. Então é esse tipo de oportunidade que a gente tem. A Vente veio trabalhar com o desenvolvimento econômico e criou uma série de dashboards que nos permitem capturar dados econômicos automáticos de uma série de bancos de dados, transformar isso para o economista do desenvolvimento econômico, e a gente hoje tem boletins que estão sendo divulgados pela Smidet, muito mais sofisticados, que nos permitem entender o ritmo econômico da cidade. De novo, uma startup que vem e trabalha com o serviço público e que a gente consegue rapidamente gerar valor. E assim a Didat, que fez a parte de transformação digital da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, a Acordos Brasil, que está fazendo toda uma proposta de regularização de tributos para gente que está devendo junto ao SMARF e ao DEMAB, lá na Secretaria Municipal de Habitação. De novo, uma solução que estava lá, a gente traz, a gente aproxima, o cara entende o problema público e a gente rapidamente coloca uma solução que beneficia as pessoas. Tá? Ele é bem poderoso, a gente tem as ferramentas mais avançadas hoje do país, tem uma disposição, né, que vem da nossa gestão municipal, da cabeça do prefeito, mas de todos os secretários, de estar aberto a testar junto com as empresas. Então, se vocês têm alguma ideia, mesmo que um pouco maluca, venham e conversem conosco, a gente tem muito interesse em desenvolvê-la juntos. O Innovation Force, a fundição de inovação, ele é todo um conjunto de editais que vão dando, né, dinamismo a isso, que vão ajudando, que vão às vezes dando aquele primeiro recurso que algumas ideias novas precisam para poder sair do papel e se tornarem de fato inovação. Então a gente tem uma série de ações, inclusive olhando para a internacionalização. A gente tem um desejo que as nossas startups comecem a conquistar mercados fora, não só vendam aqui para Porto Alegre. Então uma das primeiras turmas do Go Global que a gente desenhou específico para Porto Alegre, com o Sebrae, tinha como interesse pegar umas startups um pouco mais maduras, muitas digitais, e colocá-las expostas, né, para falar com grandes investidores ou irem para outros países como Portugal e Canadá, que foram o primeiro foco. Então a gente teve lá a AAA do Ricardo Amorim ajudando a trabalhar com essas startups, foi um programa junto com o Sebrae muito bem desenvolvido. Uma das startups ali que participou desse programa está hoje numa das finais da DMZ, que é uma das maiores incubadoras do Canadá, apresentando sua solução lá para o ecossistema canadense. Uma outra está já fazendo negociações para ter um pé em Portugal. E isso é bacana. É o que a gente também está querendo como cidade. Não que as nossas startups se vão, mas que elas estabeleçam esses links internacionais. Esse outro edital, a gente pegou dinheiro que tinha sobrado do edital Gaúcho de Inovação e fez uma chamada específica a Porto Alegre junto com o Senai para desenvolver Deep Techs, né? Ou seja, startups que tenham um KINAI industrial, que sejam aquelas startups que às vezes são mais difíceis, elas têm uma rampa assim mais demorada, né? Porque ao contrário de algumas soluções digitais, precisa de mais tempo para validar algumas soluções.
Mas tem startups muito bacanas que estão trabalhando aí. A Auge passou por esse programa, que é uma solução legal de tratamento de água. A gente teve, né, como uma das candidatas ao programa, a Selva, que trabalha com a parte de criação de gordura animal de porcos a partir de DNA. Então tem várias startups ali muito promissoras também, com um pouquinho mais de que na industrial. Pode ter a parte de automação, pode ter a parte de sistemas. Nesse caso a gente investe recursos um pouquinho maiores junto com o Senai, a assessoria do Senai e a prefeitura como base, né, dando a parametrização de que isso é de interesse público. Rodadas para sistemas alimentares resilientes e inovadores, junto com o ICLEI. De novo, a lógica dos clusters, né? A gente quer que a gente tenha mais condições, né, de gerar. A gente viu o quanto as cidades são vulneráveis naquela greve dos caminhões, então a gente está olhando um pouquinho para a questão de produção mais local de alimentos e tal, e tem muitas, né, assim como a gente tem a fazenda aqui da SLC automática, a gente tem muitas soluções que podem trazer um conteúdo tecnológico importante. Algumas das empresas da Ceprolix têm que entender que elas têm que fazer parcerias, às vezes, com umas empresas de hardware, como aconteceu num outro aqui, para poder entregar a solução completa, a parte digital e a parte funcional, né, mais mecânica de algumas coisas. Esse aqui é um mecanismo incrível que poucas cidades já iniciaram, né? A gente teve autorização do prefeito para fazer aqui a primeira CPSI. Esse é um modelo de licitação especial, é uma licitação, mas é uma licitação que não se guia pela 8666 nem pela 14133. Por quê? Porque a gente percebeu ao longo de muitas décadas que a 8666, para comprar coisas que você não conhece, é muito ruim. Se eu tenho que fazer um termo de referência detalhado, que é eu tenho que cumprir exatamente aquele termo de referência, qualquer desvio me significa que eu não estou cumprindo o que eu pedi, e que eu, depois de ter o termo de referência aderente, eu vou ter que definir pelo menor preço, é muito ruim trazer uma solução inovadora. A maior parte das vezes a gente exclui de cara toda a solução que seja fora do normal, porque a gente tem que escrever o termo de referência baseado no que a gente conhece, e muitas vezes o que a gente conhece é muito conservador em relação ao que a gente tem. Esse mecanismo que é trazido pelo Marco Legal das Startups, ele muda essa lógica. Ele permite que a gente coloque o desafio, a dor que a gente tem. E quem vai decidir qual é a tecnologia, como é que ele vai resolver essa dor, é a empresa. Então isso muda completamente. A gente tem alguns cuidados, a gente tem que ter os critérios, né, a priori do que vai ser o benefício público. A gente tem que ter um professor universitário dentro da comissão para mostrar que a gente está tentando trazer alguém que entende aquela tecnologia, né, porque justamente a gente está comprando uma coisa nova. Às vezes o setor público nem tem tanto domínio tecnológico. Então a gente traz um especialista. E a gente lançou a primeira CPSI, né, que é essa chamada licitação especial, para o DMLU, que era uma dor antiga, né? O prefeito dizia, tem que ter uma solução mais inteligente para mim saber onde é que estão todas as equipes, saber se passaram em todas as ruas, quantos caras eu tenho, como é que é o desempenho, qual é que é o rendimento dessas equipes de limpeza urbana, de poda. Eu tenho aqui, dá um testemunho público, ele está sempre, né, muito preocupado com essa questão da zeladoria da cidade. E às vezes é difícil para um gestor tomar decisões se ele não tem os dados, né? Se ele não tem o relatório, se ele não tem isso em tempo real, né? Ou seja, quantas coisas a gente cobriu. É uma angústia, às vezes, para muitos gestores dizer, eu quero fazer, mas eu não tenho os dados para entender como é que eu vou definir minha estratégia. Então a gente foi buscar, né, junto ao DMLU, essa primeira POC que coloca dois desafios. Eu quero sensorizar as minhas equipes, seja com, né, controle visual, seja com um celular no bolso, seja com um beacon. Vocês decidem a tecnologia. Eu quero saber onde é que está em tempo real, né? Eu quero ter alguma sensorização desse negócio. E 2, eu quero dashboards para tomar decisão. Eu quero que esses dados sejam integrados, né, de uma maneira inteligente para tomar. Hoje de manhã eu recebi o acesso a um dos dashboards. Na verdade, vieram 15 empresas de 5 estados brasileiros, mais competitivo do que muitas das licitações que a gente tem, para poder prover, né, concorrer a esse edital. E é muito legal a CPSI, porque ela permite que a gente aporte recursos para o teste. Se a empresa conseguir demonstrar a viabilidade técnica, a gente dá dinheiro para ela e diz assim, ó, testa agora na prática, vê se funciona, vê se integra, vê se o dashboard está bom, porque às vezes, isso também acontece nas contratações públicas, né? A gente acha que é legal, no papel funciona tudo bem para a empresa, tu começa a desenvolver, mas eu esqueci que tinha que integrar com essa ProSemplo, eu esqueci que o nosso sistema é diferente, eu esqueci que essa tecnologia a gente não domina, não tem computador para rodar esse negócio, e às vezes em muitos processos, o que era para ser um sucesso e uma alegria acaba sendo uma decepção, né? A gente já viu isso acontecer, digamos, no passado. Aqui muda essa lógica. E como eu estou contratando para o piloto, ali no piloto a gente vai estressar todas as condições, a gente vai ver acontecendo, que é o que a gente está fazendo agora com 2 consórcios que se formaram. E olha que bacana esse mecanismo. Ele permite, por exemplo, que entraram 15 empresas. Algumas eram mais especialistas em sensores, outras eram mais especialistas em ciência de dados e dashboard.
elas formaram consórcios. Então, na verdade, o que a gente acabou contratando, e isso é permitido pelo Marco Legal das Startups, foram 2 consórcios que uniram capacidades das 2 empresas. Olha a potência desse novo mecanismo, né, de contratação que Porto Alegre, como eu disse, é uma das líderes no país e está utilizando. Basicamente nós, Jaguariúna, Recife, Maceió está um pouco mais atrasado, mas também está nessa rota. Nós estamos entre as 5 cidades que primeiro estão utilizando esse mecanismo no país, né? Está rodando, né? E a gente tem que estar com as empresas entendendo. Quando a gente fizer essas chamadas, as empresas precisam entender que elas têm uma postura mais ativa, de bolar solução, de montar seus consórcios, né? Não é aquela postura passiva, eu encaixo nesse TE ou eu não encaixo nesse TA, então nem vou entrar nessa coisa. Até é necessário que vocês nos provoquem muitas vezes sobre novas tecnologias, porque essas novas tecnologias podem nos interessar para poder resolver problemas que a gente tem na cidade. Isso tudo se conecta a um programa, né, que também foi criado a pedido do prefeito, né, nessa ânsia de que a gente tinha que trazer a inovação para poder modificar a gestão, que é o nosso programa de governo digital. Porto Alegre é líder, né, tem o programa de governo digital mais maduro, né, um dos mais maduros hoje do país, tanto que a gente foi referência, vou mostrar para vocês, a gente foi escolhido pela CAF para representar toda a região sul, em termos de cidade, que está investindo de forma estruturada. A gente tem hoje todo um decreto de como é que a gente está estruturando a questão de compartilhamento de dados dentro da prefeitura, vai ser lançado, eu vou mostrar aqui hoje à tarde, nem vou antecipar, mas ele tem algumas dimensões que são oferecer melhores, né, e mais qualificados serviços digitais à prefeitura. A gente quer a prefeitura na palma da mão do cidadão, né? Isso é fundamental para a gente. E a gente trabalha muito com outras dimensões. A cidade tem que estar conectada, tem que ter câmeras, sensores, coisas inteligentes, né? Mas isso não é a camada principal. Eu preciso também, no programa de governo digital, ter uma cultura digital dentro do serviço público e ter uma inclusão digital. As pessoas têm que estar habilitadas para acessar esses serviços, né? Tem aqui alguns projetos prioritários, né? Nós fizemos o primeiro PDTI, primeiro Plano Diretor de Tecnologia de Informação, né? Liderado pela Débora Vilela, dentro da equipe do secretário Schirmer. Já estamos no 3º e pela primeira vez a gente tem índices, a gente vai medindo conforme a gente está avançando em diferentes setores, porque obviamente tem uma certa assimetria dentro da prefeitura, né? Tem setores mais avançados digitalmente, tem sensores ainda mais analógicos, mas a gente está tentando levantar todo mundo ao longo do tempo. Quase todos os setores da prefeitura têm um grande projeto de transformação digital. A Central do Cidadão é incrível ali, já vou quase encerrar, já está terminando o meu tempo. Tem um contrato ali de 20 milhões, é a contratação mais ousada que a gente tem em termos de reformatar essa relação com o cidadão. O Papel Zero, chamado pelo prefeito, o Cidadão Digital, Poa Transparente, portal de licenciamento, GSUAS como portal de serviços sociais que integra o perfil do cara que é atendido na educação, na saúde, pela FASC. O cercamento digital, Porto Alegre é uma das cidades que tem o maior, né, cercamento digital. A gente monitora mais de 2 milhões de placas por dia, isso nos ajuda a reduzir muito e impactou inclusive os índices do governo, né, sobre a questão de redução de furtos de veículos, né. A arquitetura corporativa, eu quero falar disso e vai um convite aqui, né? Hoje às 15 horas, o secretário Schirmer, junto com o prefeito, vai estar lançando um desafio, uma escuta ao mercado de soluções de arquitetura corporativa. A gente está trabalhando muito, vem um financiamento internacional aí para isso, para trabalhar interoperabilidade. A gente quer integrar bases de dados, a gente quer integrar possibilidade de troca de dados entre diferentes setores da prefeitura. Para isso a gente precisa montar a arquitetura corporativa. A gente tem, né, que unir todas as peças do quebra-cabeça e entender exatamente quando é que a gente tem que serrar umas bordas para as peças se encaixarem melhor. Então isso vai ser anunciado hoje à tarde, mas a gente precisa que o setor esteja lá, Marice, né? O teu convite está lá, o Ceprorgs tem que publicar isso, porque a gente não quer que venha uma super, né, consultoria internacional. A gente gostaria muito que tivesse envolvimento de empresas locais para desenhar essa arquitetura que vai ser toda a base da interoperabilidade, que é mais para o setor social, mas que começa a reformatar toda a estratégia que a gente tem de como ter soluções digitais na prefeitura. Cidadão Digital nem vou passar, estou meio atrasado. Quero falar do Papel Zero, que foi um desafio que o prefeito fez num dos Salt Summits, né? Então ele está fazendo aniversário. Ele disse, nós temos que reduzir o consumo de papel. Mas por quê? Reduzir o consumo de papel significa transformar digitalmente os processos. Porque a maneira que eu tenho de eliminar o papel é ter uma solução digital que vai entrar no lugar dessa. Isso nos permitiu abrir uma série de processos em várias secretarias para desafiá-las a pensar em transformação digital. E muitas delas andaram muito nesse processo.
A gente teve lá, né, uma caminhada, um squad de papel zero que trabalha com todos os setores da prefeitura. A gente falou muito sobre questões de prontuário eletrônico, digitalização de históricos, como é que a gente ia se livrando de algumas heranças analógicas que a gente tem. E isso resultou em processos como o IPTU digital. A Fazenda, né, que é uma das que tem maior maturidade tecnológica, decidiu, cara, então nós temos papel zero, nós vamos para o IPTU digital. Nós vamos economizar 7 milhões de reais em redução de despesas de correio, em redução de impressão, né? E a gente teve uma aceitação, né? Muitas cidades ficam, não sei se eu posso botar, as pessoas não sabem, depois as pessoas não pagam e tal. Teve a coragem de se fazer e a gente teve uma adoção, cara, mais de 95% conseguiram sem problemas acessar o IPTU digital. Porto Alegre fez uma virada de chave muito corajosa, né, e muito incrível nesse sentido. A gente depois teve que retornar um pouquinho, né, porque nos pediram para a gente poder disponibilizar a impressão em papel, se alguém mais idoso que tenha mais dificuldade. Mas eu vou dizer uma coisa, os vozinhos estão voando nessa cidade. E se não são os vozinhos, os netos ajudam os vozinhos. Eu acho que nem isso a gente precisava. Eu acho que é legal quando a gente vira a página, quando a gente sinaliza, mudou, entendeu? Porque o mundo é assim, entendeu? A gente tem que trazer a nossa sociedade para entender que o mundo está cada vez mais digital. Isso está acontecendo no banco, está acontecendo na reserva de passagens, está acontecendo no GovBR, no teu imposto de renda. Por que não dentro dos serviços da cidade, né? A IPTC, que eram, né, a gente teve uma famosa reportagem de como era ruim fazer, né, a troca de condutores. A IPTC montou um processo, reduziu 53% hoje já, né, das apresentações de condutor são online. Então resolvemos aquele famoso vídeo de anos atrás, e isso tem sido muito uma postura da prefeitura. A gente não se esconde quando alguma coisa é colocada, mas a gente busca trocar a roda e garantir que a gente tem uma solução estrutural para melhorar aquela questão. Então a gente tem aqui, né, uma redução geral de 53% do consumo administrativo nesse período do papel zero. Claro que a gente está tirando o papel que é necessário para emitir receitas nos hospitais, os papéis que é necessário para os alunos, né, utilizarem dentro do processo educacional. A gente está falando dos processos administrativos, né, e aí a gente consegue de fato ser mais eficiente. Então está terminando aqui. A POC de telemedicina, né, também é importante, a gente está trabalhando muito, né, a gente já fez uma POC a mais exitosa do país, 27 empresas, 7 foram qualificadas, oferecendo durante 3 meses serviços grátis de telemedicina dentro de Porto Alegre. E agora a gente vem com uma algumas novidades que estão aí na mesa do prefeito para ele aprovar, que é um novo decreto de estímulo à troca de dados de saúde entre atores públicos e privados, né, provocado pelo pacto, né, que está ali para o prefeito. Ele já deu o sinal verde para a gente avançar, devemos anunciar oficialmente. Estou dando um spoiler aqui, prefeito, só para a CEPROGS, assim, pela proximidade. E ao mesmo tempo a gente vai trazer algumas soluções de UPA digital ali, isso aí, né? Agora eu vou ser cobrado para acelerar, né? Porque eu estou também devendo lá uma justificativa para esse projeto ali, mas é bom, assim a gente vai se provocando um ao outro. E última coisa, eu sei que isso fechou, mas eu quero só falar disso muito rapidamente. A gente está olhando para essa questão da digitalização também com essa frase, né, que a transformação digital só faz sentido se houver transformação social, que o prefeito usa muito, né? Então a gente está olhando muito para que a gente leve essa transformação digital. A gente tem várias notícias importantes. Porto Alegre é uma das cidades da Coalizão pelo Impacto. A gente está descentralizando a sala do empreendedor, a gente fez o feirão digital que está trazendo negócios para um meio digital, mas essa questão da inclusão digital dos territórios inovadores, de colocar o Wi-Fi, né, não só nos quilombos, nos loteamentos, nas escolas, mas também para que a gente ofereça aos empreendedores periféricos a chance de estar presente, porque a gente foi ouvir e fez uma pesquisa inédita no Brasil, chamada de empreendedorismo nas favelas, com Data Favela, Locomotiva e Sebrae. 98% tem smartphone, ou seja, teoricamente não é um instrumento, mas parte desses smartphones são velhos e pior, boa parte deles o pessoal não consegue pagar o plano de dados. Então o que acontece é que apesar de eu tenho pouca memória, pacote de dados restritos, se a gente oferece o Wi-Fi grátis, tudo que a gente está oferecendo de cursos de formação, de oportunidades, de acesso, inclusive ao Cine, né, para oportunidades de emprego, o Mais Pratique oferece capacitação. O problema é que muitas dessas pessoas que são as que mais demandam, às vezes não conseguem acessar porque não tem o plano de dados, não tem o acesso para isso. A gente está mudando isso para territórios inovadores, assim como está trabalhando muito para que a gente possa ter toda uma estratégia de ativação comunitária para que essas comunidades se imaginem, né, com o futuro, por um lado, muito mais pelo empreendedorismo e pela inovação. Está aqui a expansão dos territórios inovadores, o Uribe, trazido do Medellín, é o nosso mentor para isso, e a prefeitura botou recursos para que a Unicinos ajude a estruturar os 2 primeiros hubs, um no Morro da Cruz, outro lá na Bom Jesus,
para que eles sejam conectores para tudo que acontece, inclusive para a CEPROG, se quiser oferecer alguma coisa nos centros comunitários de inovação. Tá? Obrigado, estejam no Prêmio Inovação Porto Alegre, né? Dia 18, quero que a CEPROG seja indicada o ano que vem ali. Temos um mapa de talentos, queria convidar a CEPROG para participar. A gente desenvolveu com o Observatório de Dados da Fiergs uma possibilidade da gente enxergar exatamente quantos caras a gente está formando nas universidades de Porto Alegre, em engenharia, em computação, em artes. Isso aqui é super importante porque esse é o combustível das empresas de vocês. A gente nunca tinha esse mapa integrado, a gente está fazendo um esforço, mas a gente precisa muito que o setor participe dessa construção, então fica aqui o convite para vocês estarem conosco nessa criação do radar de talentos que a gente tem aqui de Porto Alegre. E é isso, né? Tudo isso está nos ajudando a crescer em todos os rankings. Fomos a cidade que mais cresceu no Brasil no ano passado, no ranking da Startup Blink. Estamos entre os 15 melhores ecossistemas da América Latina. Estamos entre as melhores cidades de inovação aberta. E o Salt Summit está aí, né, para terminar. É o grande evento que mostra tudo isso. Muito obrigado por estar com vocês. Que legal que a gente está nesse momento incrível de Porto Alegre. É um prazer falar com vocês. Peçam que a gente vai tentar construir a estrada para que a gente tenha cada vez mais inovação do setor digital de Porto Alegre. Obrigado. Eu queria aproveitar e agradecer ao vereador Tiago Albrecht, que está aqui, o vereador Jonas, vereador Ramiro Martini, que está aqui conosco, o deputado Marcos Vinícius, que está... Rosário, eu estou com o Ramiro Rosário. Desculpa. Agradecer aqui uma pessoa que eu sou fã, né? Eu tenho sempre uma consideração muito grande com o nosso prefeito Sebastião Melo, e agradecendo a tua presença aqui, eu quero te convidar para você dar uma palavra para essas empresas de tecnologia aqui, que se movam mais e abram os olhos para Porto Alegre, que vocês têm grandes oportunidades aqui dentro do setor, e Porto Alegre está dando oportunidades únicas para vocês ter as ideias aqui, e aqui desenvolver as ideias com laboratórios maravilhosos. O secretário aí fez algumas considerações, né, Lucas? Ao Instituto Caldeira, eu quero agradecer aqui a parceria, tá? Nossa patrocinadora Finance. E eu vou dizer assim, a gente tem oportunidades únicas em Porto Alegre. Abram os olhos e vamos olhar para a nossa cidade e vamos desenvolver as nossas capacidades aqui. E tem para os jovens que estão aqui hoje, gente, olhem quanta oportunidade que tem aqui para vocês poderem empreender e ter ideias. A Prefeitura de Porto Alegre está dando esse momento para vocês, está dando espaço para vocês. Lucas, não sei se tu quer te pronunciar, mas eu quero passar para o Sebastião aqui, que é o nosso prefeito, né? Fiquem à vontade. Vai lá. Luiz Carlos falou demais, eu vou falar pouco, né? Mas é um bom vendedor, viu? Passo aqui para dar um abraço em todo esse time aí. Eu acho que o primeiro desafio da inovação é mudar mentes. Se não mudar a mente, não tem inovação. Segundo, você tem que não ter medo de enfrentar o problema, né? Porque o problema vai nascer a solução. Então, porque quando você vai fazer uma inovação, é de uma coisa que não existe, né? Então você tem que ser persistente. Eu sempre digo, olha, uma startup é que nem o Pelé, de vez em quando de 200 dá uma certa. Então você vai errar, e uma hora tu vai acertar. Bom, qual é o papel do poder público, né? Eu acho que é isso que, resumidamente, né? Eu acho que isso nós temos tido assim, Marice, muita, desde o dia 1º de janeiro, né? Está aqui os vereadores que nos acompanham, está aqui o Ramiro, o Thiago, assim, nós apostamos, a Cláudia também, que chegou agora, nós apostamos muito no empreendedorismo, né? O empreendedor, o capital não tem pátria, ele chega e olha, bom, tem segurança jurídica, tem licenciamento rápido, as coisas acontecem aqui. Então nós tomamos, uma inovação precisa ter acúmulo. O que é o acúmulo? Eu tenho que ter parque tecnológico, eu tenho que ter, né? E tem o maior da América Latina, que é o Tecnopuc, e tantos outros. Eu tenho que ter talentos, não pode o talento sair para o Porto Salgado Filho, tem que ficar aqui. E terceiro, tem que ter vontade política, local, regional, para as coisas acontecerem. Então a gente tomou muitas atitudes de facilitar. Por exemplo, o Creative é um exemplo. O que é o Creative? Uma empresa inovadora pagava 5 ISS, hoje paga 2, desde que ela prove que ela é inovadora, correto? Então,
Então nós tomamos muitas atitudes, e a inovação tem que ser também inovação não só tecnológica, tem que ser na gestão. Tem que ser inovação tecnológica, mas tem que ser. Por exemplo, ele deu 2 exemplos aqui que eu vou para a vida prática. Amanhã vai abrir aqui uma licitação que nós estamos contratando um sistema, um gerenciamento integrado. A cidade tem 3.200 quilômetros de ruas, avenidas, becos, do Lami ao Sarandi, do Sarandi às ilhas, das ilhas ao Partenon. Então você imagina o seguinte: isso é daqui, mais do que daqui a Tocantins. Então, para tu cuidar dos buracos da cidade, da qualidade do asfalto, dessa integração do tampão que vem da companhia telefônica, ou do DEMAI, ou do outro, quer dizer, tu tem milhares de tampões. Então esse sistema vai dizer: olha, você fez um mau serviço aqui, ó, eu estou te olhando, porque eu tenho a sala de situação que vem para mim, né? Você olha aqui, ó, meu amigo, tu está me mentindo, seu gasto, tu está dizendo que tu fez isso, tu fez isso. Então isso é a tecnologia para melhorar para dentro, né? Então essa outra do DMLU é o seguinte: eu não posso pagar no final do mês alguém que atestou que foi X metro de varrição ou que foi X metros de poda. Quer dizer, é preciso ter um sistema que dê segurança ao gestor para dizer: olha, não, senhor, você está pagando efetivamente aquilo que aconteceu. Então isso tem que mudar para dentro, e para fora você tem que criar um ambiente. Então eu queria saudar a todos, dizer que vocês são bons parceiros nossos, e dizer que nós estamos aqui para reforçar esta parceria. O Salto Santo não veio para cá à toa, né, Pedro? Veio para cá porque enxergou isso no Rio Grande do Sul, faça-se justiça, e dentro do Rio Grande do Sul enxergou Porto Alegre. Então é por isso que consolida. Ele é um evento de 3 dias, mas ele tem o antes, ele tem depois, tem fundos bilionários, né? E essa integração que acontece com a cidade consolida. Só nesta região são mais de 1 bilhão de data centers de investimento nesses últimos 2 anos. 1 bilhão de data centers, que é ter dados mais próximos de todos nós que somos consumidores. Então eu queria saudar aqui o Pedro, o seu time, e dizer que aqui foi uma fábrica que nasceu em 1912, a Renner Tecelagem, moderna na época. E o que faz o tempo? Depois de 100 anos, esta mesma fábrica que era moderna se transforma do PIB do Rio Grande do Sul nas transformações de inovações que acontecem. Então parabéns aí ao Salto Santo e parabéns a toda a CEPROC, tá? Saúde e paz, tá?